Graças e paz de Cristo, amados irmãos. Eu sou o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus, do Ministério Shalom, Vicente Pires, no Distrito Federal. Nós gostaríamos, nesse momento, nesta noite, de estar trazendo uma palavra, uma palavra de fé, uma palavra de reflexão, uma palavra de encorajamento, baseado nas Escrituras Sagradas. E nós gostaríamos de iniciar, orando ao Senhor, agradecendo Ele por esta rica oportunidade, que nós temos de pregar a palavra de Deus, de falar acerca das Escrituras Sagradas, de falar, a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer. Somos gratos a ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. E somos gratos a ti, meu Deus, e te agradecemos por Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, pelo sacrifício, Pai, que nos resgatou. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, e que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações, que a tua palavra, ela gera fé nos nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos nesta noite por tudo, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Nós vamos estar lendo um texto bíblico, do Antigo Testamento, e nesse texto bíblico nós vamos estar trazendo, algumas reflexões, vamos estar extraindo algumas lições para as nossas vidas, porque tudo o que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que nós aprendêssemos mais a respeito da revelação, do Senhor através da palavra, da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Amém? Nós vamos estar lendo no livro, o livro Segundo Crônicas, o capítulo é o capítulo de número 20. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui, inicialmente, e outros mais por meio aqui desse capítulo, nós vamos estar iniciando lendo o capítulo 20 a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Depois, nesse mesmo capítulo de número 20, nós vamos estar lendo o versículo de número 12 e depois o versículo de número 20. Amém, queridos? Então, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Vamos estar lendo também, queridos, agora aqui nesse mesmo capítulo, o versículo de número 12, que vai dizer, se José está falando com o Senhor: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E agora aqui o versículo de número 20, Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus,
e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, queridos? Então, esse é o texto que nós gostaríamos de estar lendo, né, nesse momento, e está trazendo alguns comentários, né, trazendo uma reflexão no texto que nós lemos. Falando sobre Josafá, rei de Judá, né, o rei do Reino do Sul. Josafá era filho do rei Asa, né, também foi um rei piedoso, boa parte da sua vida, né, filho de Azuba, né, era a mãe de Josafá. Josafá, queridos, ele reinou, né, em Judá durante 25 anos, né, do ano 872 até o ano 848 a.C., né? Ele começou a reinar, ele tinha 35 anos, né? E antes disso ele foi ali corregente com o seu pai ali no reino de Judá, né? A Bíblia vai dizer, né, o texto sagrado vai dizer que Josafá ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? Então foi um rei piedoso, um rei que levou a sua vida, né, de acordo com os princípios, né, da lei do Senhor, né? Josafá ele promoveu várias reformas religiosas, estruturais ali em Judá no período em que ele foi rei. E Josafá, queridos, era um homem que tinha a experiência com Deus, né? Era um homem que buscava ao Senhor, né? Então era um homem que buscava trilhar os caminhos do Senhor, né? Perfeito não, porque nenhum homem é perfeito, né? Todos os homens são imperfeitos, todos os seres humanos são imperfeitos, né? Todos são pecadores, né? Mas tem aqueles que buscam, né, a viver a vida de acordo com a vontade de Deus, né? E Josafá era um desses homens, né? E aqui no texto que nós lemos, queridos, nós vamos ver Josafá passando por uma grande dificuldade, né? Josafá num momento de crise, né? Num momento ali em que os inimigos, né, se reuniram para destruir Jerusalém, né, atacar Judá, né, destruir o rei Josafá, e ali ele recebe, né, essa má notícia, né? Alguém trouxe a notícia para Josafá: olha, Josafá, se reuniram, se juntaram 3 exércitos, né? E esses exércitos estão bem próximos, eles já estão quase chegando, e eles vêm contra ti, estão bem armados, né? São homens fortes, homens poderosos, né? Homens que estão vindo, não é para brincadeira, né? São pessoas que têm, assim, vêm com o desejo, né, de sangue, de derramamento de sangue. Essa foi a notícia, né, que Josafá recebeu, queridos. E Josafá, né, como todo ser humano ali, diante de uma situação desse nível, né, diante de uma situação, né, tão alarmante, de uma situação ali, né, em que seus inimigos buscam ali o seu fim, né? Josafá se sente encurralado, né? Josafá se sente num beco sem saída, né? E muitas vezes, queridos, nós também nos encontramos em situações bastante complexas, situações bastante difíceis, né? E quando olhamos, parece que não há uma resposta, uma solução. Parece que chegou o fim, né? O fim da linha, né? E nós vamos ver isso em várias passagens das Escrituras Sagradas. Quando o povo de Deus, né, sai ali do Egito, né, o Senhor tira o seu povo ali com um braço forte, né? Eles chegam ali, eles estão de saída, né, e se deparam, né, com o Mar Vermelho ali na frente deles, de um lado montanha, do outro lado montanha, o exército de Faraó, né, logo atrás. Eles olham ali, muitos devem ter pensado: olha, é o ponto final, é o fim da carreira, né? Não tem mais o que fazer, né, queridos? Mas mesmo quando o mar
vermelho se põe à nossa frente, nós temos um Deus que abre o mar vermelho, né? E o Senhor abriu o mar vermelho ali e o povo de Deus, né? O povo de Israel saindo do Egito passa ali, né? Por dentro do mar, né? No mar abriu e eles passaram, né, queridos? Então nós vemos várias situações dessas. O próprio profeta, o próprio salmista, né? Vai dizer, olha, eleva os meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, queridos, é isso, né? Mesmo diante da situação mais difícil, diante das nossas impossibilidades, né? Nós podemos confiar que nós temos um Deus, né? Que é o Deus do impossível. E Josafá se encontrava, queridos, nessa situação. Ele não tinha tempo suficiente, ele não tinha tempo hábil para reagir, ele não tinha como resistir àquele exército, aqueles três exércitos que se juntaram, aqueles três povos ali que se reuniram, né, para atacar Jerusalém, para atacar Judá, sejam ali os moabitas, né, os amonitas, e os moradores da montanha, dos montes de Seir, que eram os descendentes de Esaú, né? Então eles estão vindo, estão chegando, né? E o que fazer, né? Quando não se tem o que fazer, né? Aí vem a pergunta: o que fazer nessas situações, né? O que nós podemos, né? Qual é a nossa atitude, né? Qual foi a atitude de Josafá, né, diante, né, de uma tragédia anunciada, né? Ali eles estavam esperando, né, que seria a destruição daquela nação, né? Porque o exército que vinha contra eles era um exército bem armado e poderoso, né? E vinha realmente para matar, para destruir, né? Eles não vinham, né, por brincadeira, não, queridos, a coisa era séria, né? Então, nós vamos ver, desse texto que nós lemos aqui, nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida, né? Nós vamos ver, então, aqui o que Josafá fez, né? Primeiro, Josafá, ele se pôs a buscar a Deus em oração e jejum. Ele proclama, né? Ele chama o povo, né? Ele reúne o povo, né? Reúne a nação de Judá, olha, e proclama, faz um chamamento, né? Olha, vamos jejuar, vamos orar, né? Vamos buscar a face do Senhor. Queridos, a primeira coisa que Josafá faz, né? Ele sabia que não tinha o que fazer. Por quê? Ele não tinha força suficiente para resistir. Ele não tinha uma condição, sabe, de vencer aqueles inimigos, né? Ele se sente ali encurralado. E o que ele faz? Ele vai buscar a Deus. Queridos, nas nossas situações, das nossas vidas, né? Nós temos, queridos, que buscar a Deus, né? Quando nós vemos as nossas limitações, quando vemos, queridos, que nós não podemos, sabe, fazer ou realizar, porque, na verdade, nós achamos que perdemos as rédeas, né, das nossas mãos, das nossas vidas, estão nas mãos do Senhor, e glória a Deus por isso. E Josafá reconhece, e Josafá vai buscar a Deus em oração e jejum, e conclama, né, chama o seu povo para isso. Então, a primeira reação de Josafá, né, é buscar em Deus, né, é buscar com armas espirituais, né, não com armas carnais, mas com armas sobrenaturais. A oração, o jejum, queridos, é reconhecer que em nós não há nenhum poder, é reconhecer que a força está no Senhor, que as nossas vitórias, né, elas advêm do Senhor, amém, queridos? Então Josafá já começa muito bem, ele reconhece as suas limitações, ele reconhece as suas fraquezas, ele sabe que ele não tem como vencer o inimigo, mas ele conhece um Deus que já venceu o inimigo, amém, queridos? Então ele vai buscar, né, em Deus, vai orar, vai jejuar, vai colocar diante do Senhor, vai apresentar
ao Senhor ali a sua necessidade, né? Então, queridos, quando nós dependemos do Senhor, nós reconhecemos a nossa fraqueza, né? Nós reconhecemos que sem Ele nós nada somos, que sem Ele nós nada podemos fazer. Glória a Deus. Então, Josafá se põe a buscar a Deus, né? Em segundo lugar, né? Josafá, o rei Josafá, o que ele faz? Se nós lermos ali do capítulo 4 ao capítulo de número 12, do mesmo, o versículo 4 ao versículo 12, do mesmo capítulo de número 20, né? Nós vamos ver que ele vai estar diante do Senhor, quando ele está orando, na sua oração, sabe? Ele confia nas promessas de Deus. Ele começa a relembrar, sabe? Textos ali de quando o templo estava sendo consagrado, né? Ou seja, quando eles se encontrassem em situações difíceis, né? Em situações de peste, em situações de que o inimigo, né, estava vindo sobre ele, era para eles clamar ao Senhor, né? Buscar e confiar nas promessas. E ele vai apresentar ao Senhor, falar: Senhor, eu confio nas tuas promessas. Eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu permaneces fiel em todo o tempo. Amém, queridos? Da mesma forma também nas nossas vidas, né? As promessas do Senhor sobre as nossas vidas, né? Elas permanecem, né? Cristo, sabe, ele fez promessas, sabe, inefáveis ao nosso coração, né? Ele, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também, sabe, no Pai, na casa, da casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou vos preparar lugar, sabe? Então são promessas, sabe, que o Senhor, né, fez às nossas vidas. E da mesma forma também, querido, Josafá, ele começa ali a trazer à memória, né, aquilo que lhe traz esperança. E as promessas do Senhor, elas trazem esperança às nossas vidas, né? O nosso coração deve se acalmar, né? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então, em primeiro lugar, Josafá se põe, né, a buscar a face do Senhor em oração e jejum. Depois, Josafá, né, ele confia nas promessas do Senhor, né? Ele está ali confiado, né, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Porque no Senhor está, aqueles, tanto o querer quanto o efetuar. Glória a Deus, né? Em terceiro lugar, o que nós podemos extrair também do texto que nós lemos e de toda essa história, toda essa narrativa, né, acerca desse momento ali vivido pelo rei Josafá, né? A pergunta é: quando não se sabe o que fazer, fazer o quê, né? Primeira coisa, ore, jejue, confie nas promessas do Senhor, né? Também outra coisa, Josafá, ele se pôs a ouvir a palavra de Deus, né? E também a obedecer o Deus da palavra. Quando eles estavam ali reunidos, né? Toda aquela nação, todas aquelas pessoas, homens, mulheres, crianças, estavam reunidos para buscar o Senhor, né? Deus ali, queridos, através do seu Espírito Santo, vem ali sobre a vida do profeta Jaaziel. E Jaaziel começa a profetizar o quê? A palavra de Deus, né? Ele vai ali profetizar, encorajar o Josafá, os seus auxiliares ali, os seus oficiais e toda aquela nação, né? Então a palavra de Deus, né, foi ali manifesta, né, no meio do povo, né? Glória a Deus, queridos. E quando nós oramos, Deus fala conosco, né? Quando nós oramos, né, nós apresentamos as necessidades ao Senhor. Quando oramos, né, nós falamos a Deus, nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, né? Mas quando vem a palavra de Deus, Deus vem e fala conosco, né? E nesta noite, o Senhor está falando conosco, né? E através da vida do profeta Jaaziel, ele traz uma mensagem de encorajamento para Josafá.
e para a nação de Judá, para dizer, olha, não temais, não vos assusteis, sabe, com essa grande multidão. Por quê? Aí o Senhor vai dizer, a peleja não é vossa. Essa peleja é minha. Amém, queridos? Então, glória a Deus, que quando nós entregamos as nossas necessidades ao Senhor, nós depositamos as nossas fraquezas diante dele, né? Quando nós falamos, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor é aquele Deus do impossível e que não há limites para o Senhor. Queridos, quando nós colocamos as nossas aflições, os nossos medos, os nossos dilemas nas mãos do Senhor, nós entregamos a Ele, olha, a peleja é minha, né? Você entregou nas minhas mãos, descansa, descansa o teu coração, né? Confia, amém, queridos? Então foi essa a palavra de Deus que veio através ali do profeta Jaziel, né? Para encorajar e confortar ali o coração, não apenas de Josafá, não apenas ali dos seus ministros, dos seus auxiliares ali, mas de todo o povo, sabe, que se alegrou, né, com a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela traz conforto ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é como um bálsamo. A palavra de Deus, ela gera fé nos nossos corações. Amém? Então, a terceira coisa foi ele ouviu a palavra de Deus, né? E também obedeceu o Deus da palavra. Não adianta apenas ouvir, né, a palavra, mas é importante a obediência à palavra, né? Obedecer a palavra de Deus, né? Tiago vai dizer que nós não podemos ser apenas ouvintes, né? Nós temos que ser praticantes daquilo que ouvimos. Amém? E agora, por último aqui, queridos, então, primeiro, Josafá, ele busca a Deus em oração, ou seja, ele busca armas espirituais para o combate, né? Em segundo, ele confia nas promessas do Senhor, né? Ele vai enaltecer essas promessas do Senhor, né? Ele vai estar trazendo ali a sua memória, ao seu coração, né? Aquilo que foi prometido pelo Senhor, né? E, em terceiro lugar, né, ele vai ouvir ali a palavra, vai obedecer a palavra, aquilo que foi ali dirigido a ele e toda a nação. E por último, no quarto tópico que nós elencamos aqui, nós vamos ver que a Josafá, ele vai louvar ao Senhor, louvar a Deus de todo o seu coração. E ali, queridos, no dia seguinte, né, os inimigos estão chegando, estão muito próximos, né? Josafá sabe que o seu exército não é condizente, né, para resistir aquela multidão que vem contra ele, né? Então Josafá, queridos, vai sair ali, porque o Senhor tinha orientado para eles saírem ali, sabe, a peleja, né? Mas sabendo que não era eles que iriam pelejar, mas o Senhor pelejaria pelo seu povo, né? Então ali nós vamos ver que Josafá, ao invés de colocar os seus homens mais valentes, mais fortes, mais bem armados ali na frente daquela multidão, não, ele coloca os levitas, ele coloca ali os cantores, né? E eles começam a louvar a Deus, antes da vitória, né? Mas eles já começaram a glorificar o nome do Senhor, porque eles tinham certeza, né, que a vitória já estava garantida, porque assim o Senhor havia prometido. E ali eles começam a cantar, começam a louvar, começam a bendizer, sabe? Começam a render graças ao Senhor, queridos. E nós vamos ver, né, que Deus vai desbaratar aquele grande exército, aquelas 3 nações, né? Eles são confundidos, e as Escrituras Sagradas vão dizer, né, que eles começam ali, sabe, a brigar entre eles, começam a se matar entre eles, né? E começam a destruição, né? Tá ali os moabitas matando os da montanha de Seir, os amonitas brigando ali também. Então eles começam, sabe, vira ali uma confusão, eles são confundidos, né? Os inimigos ali são desbaratados, queridos.
os inimigos do povo de Deus sendo desbaratados, né? E hoje nós sabemos, né, que a nossa luta não é contra, sabe, não é contra carne, não é contra sangue, não. A nossa luta hoje é contra os principados e potestades malignas, né? É a nossa guerra, não é contra as pessoas, mas contra essas entidades malignas, né? Mas ali, queridos, naquele momento ali, né, Josafá olha, sabe, vê aquela multidão de corpos, né, sem vida, eles se mataram entre si, né? E ali o povo fica durante 3 dias apenas recolhendo os despojos, as riquezas, né? Daqueles exércitos ali. Durante 3 dias não foram suficientes. Eles ainda voltam ali no 4º dia, eles recolhem tudo, sabe? Muitas riquezas ali, os inimigos foram totalmente destruídos, sabe? Sem nenhum deles precisar levantar a espada, sem nenhum deles precisar lançar, né? Usar uma lança, não, quer dizer, um arco e flecha, não, porque o Senhor pelejou pelo seu povo. O Senhor pelejou, sabe, ali por aquela nação, porque eles buscaram de todo o coração, eles buscaram em oração e jejum, sabe, a presença do Senhor, eles recorreram ao Senhor que tudo pode, sabe, eles confiaram ali nas promessas do Senhor, confiaram que o Senhor é fiel e verdadeiro, né? Eles ouviram e obedeceram a palavra de Deus, sabe? E eles louvaram o Senhor não apenas com os lábios, mas com todo o seu coração, né? De toda a sua alma, de todo o seu entendimento, sabe? E eles confiaram, repousaram no Senhor, sabe? Na providência do Senhor, queridos. E ali eles viram, sabe? Ali eles obtiveram uma grande vitória, não pela força, né, do braço, da carne, não porque eles fossem fortes o suficiente, mas a força, sabe, estava em Deus, né? Da mesma forma, queridos, nós muitas vezes, sempre, né? Muitas vezes, não sempre, nós temos as nossas fraquezas, né? Nós somos limitados, né? Nós temos as limitações humanas, né? Nós temos as restrições humanas, né? Mas nós cremos num Deus, queridos, que não está, sabe, ele não está submetido a nada, né? Porque ele é soberano, ele é poderoso, sabe? E ele faz com que nós usemos as armas que ele coloca nas nossas mãos, sabe? Essas são as armas, é confiar no Senhor, é orar, buscar a face do Senhor, sabe? Em jejum, em consagração, né? Sabendo que o Senhor tem promessas sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, né? E que nós devemos, queridos, louvar e adorar, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor e de toda exaltação e de toda majestade, sabe? Porque dele, por ele, sabe, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, queridos? Que nós possamos confiar no Senhor, né? Mesmo que o exército do inimigo seja uma grande multidão, mesmo que os problemas, né, sejam avolumados, né? Mesmo que as dificuldades sejam gigantescas, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que o inimigo se levante, sabe, para nos destruir, nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus, sabe, que dá o brado da vitória por nós. Nós temos um Deus que é escudo e broquel, sabe? Nós temos um Deus que é rocha da salvação. Nós temos um Deus, queridos, que nos cuida, né? Cuida de nós, tem zelo por nós, sabe? Somos como menina dos olhos de Deus, guardados, sabe? E nós sabemos, queridos, que o Senhor cuida verdadeiramente de nós. A palavra diz que Ele cuida de nós, que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Então receba essa palavra nesse dia como uma palavra de encorajamento, como uma palavra, sabe, que venha fortalecer a sua fé, a nossa fé, né? Sabendo que as lutas,
sabendo que os problemas, que as nossas impossibilidades, né, nós podemos entregar nas mãos do Senhor, nós podemos colocar diante dele, sabe, entregar e confiar, querido, e descansar o nosso coração em Deus. Amém? Vamos orar nesse momento mais uma vez. Eu gostaria de estar orando por você, eu gostaria de estar orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Eu gostaria de estar orando pela sua vida espiritual, que o Senhor esteja despertando, sabe? Colocando ânimo no seu coração, sabe? Porque para que você não venha a desanimar, para que você não venha a desistir, mas que cada vez mais você busque, sabe, em Deus, sabe? Busque na presença do Senhor o contentamento e a satisfação da alma, que só Jesus, só Ele pode completar a alegria completa do nosso coração. Ele pode trazer a paz verdadeira ao nosso coração. Vamos orar nesse momento? Pai, mais uma vez, Senhor, eu gostaria de orar. E eu oro no nome de Jesus, o teu Filho amado. Senhor, pessoas que vão estar ouvindo, vendo, Pai, esse vídeo, sejam abençoadas, Pai, porque a tua palavra é abençoadora. Pai, desperta aquele que está cansado, aquele que está abatido, aquele que está desanimado. Senhor, enche, Pai, do teu Espírito Santo, coloca ânimo no coração, Pai, e que ele possa reconhecer, que possamos reconhecer todos os dias que nós precisamos de Ti, que nós dependemos de Ti. Abençoa a vida, Pai, de cada um, abençoa suas famílias, seus filhos, a sua descendência, os seus netos, Pai, estende as Tuas mãos, Senhor, porque Tu és poderoso para operar o milagre. Eu nada posso fazer, Senhor, mas eu confio num Deus que pode todas as coisas. Senhor, que possa estar havendo despertamento, avivamento, Senhor, no meio da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, porque se aproxima, Pai, o dia da Tua vinda. E nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, que a Tua bênção repouse sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nesta noite. E você diga aí, amém. Glória a Deus, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida de forma abundante, de uma forma maravilhosa, né? E cada vez mais você sinta o prazer e a alegria de servir a esse Deus tão maravilhoso. Amém, queridos? Deus abençoe mais uma vez.